O que a Bíblia fala sobre tatuagem? Bom, para ser honesto, que fala claramente sobre tatuagem, nós temos apenas um texto, Levítico 19, versículo 28, que diz assim: Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Muitos usam este versículo para dizer que o crente não pode se tatuar. Será que isso é verdade? Vamos analisar. No contexto da passagem, vemos homenagem a mortos acontecendo. Em outras palavras, a pessoa naqueles tempos não se tatuava porque achava bonito, mas porque era uma prática que estava ligada a paganismo, feitiçaria e com mortos, e isso era realmente pecado. Alguém do povo de Deus jamais deveria se envolver em adivinhação, nem em feitiçaria, nem em qualquer forma de idolatria, e quanto aos mortos, deveria perceber a mão de Deus e conformar-se, ao invés de procurar práticas para invocar ou reverenciar os mortos. Para entender melhor, existe o texto paralelo de Deuteronômio 14, do 1 ao 2, que fala do mesmo assunto, mas omite a tatuagem. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça, por causa dos mortos. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Os pagãos, aqueles que viviam sem Deus, tinham como parte da sua liturgia aos seus deuses a escarnificação dos seus corpos, como forma de honrar os seus deuses e os mortos. Um exemplo dessa ação pode ser visto no confronto de Elias com os profetas de Baal. O texto descreve a atitude dos servos de Baal da seguinte forma: E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo seu costume, até derramarem sangue. Em 1 Reis 18, 28. O Senhor dá o mandamento justamente para prevenir o seu povo contra as práticas supersticiosas e idólatras dos pagãos. Logo, é nesse contexto que se deve interpretar Levíticos 19, 28. As marcas no corpo dos pagãos eram uma forma de idolatria e não um capricho artístico. Levíticos 19, 28 é uma exortação contra o cerimonialismo pagão que não deve ser adotado pelo povo de Deus. O uso de tatuagem não é universalmente feito com o objetivo de culto. Sabemos daqueles que firmam pactos com o seu Deus através de marca no seu corpo. Todavia, não podemos generalizar o mesmo objetivo para todos aqueles que possuem uma tatuagem. As pessoas têm o hábito de colocar como pecado coisas que elas não gostam. Só podemos generalizar uma preferência pessoal caso esteja fundamentada numa ordem bíblica. O que é universalizado sem fundamento bíblico é fruto de egoísmo. E é o que muitos fazem por aí. Alguns líderes religiosos querem usar coisas do Antigo Testamento para formar regras no Novo Testamento. E para isso não existe base teológica. O Novo Testamento não revela nada sobre fazer tatuagens. Ele apenas diz em Romanos 12, 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A passagem se refere a alguns pontos, como os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores e a prostituição e etc. Fica aí em 1 Coríntios 6, 10. Quem apresenta seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não vai fazer nenhuma das coisas citadas anteriormente. O que tem a ver o versículo com as tatuagens? Bem, a idolatria se encaixa bem. Quando for fazer tatuagem, não idolatre pessoas famosas, líderes religiosos ou nomes, porque o único que merece adoração é Jesus. Pontos acerca das tatuagens. Significado das tatuagens. Sabemos bem que muita gente faz tatuagem e acha bonito, mas não sabe o significado do que colocou no corpo.
Exemplo, como no caso da tatuagem do infinito, que simboliza, além de uma constante transformação, a ideia da reencarnação, ou seja, totalmente antibíblico. Cuidado com a saúde. Na hora de fazer tatuagem ou pôr piercings, a higienização é importantíssima. Existem riscos de infecções sérias por bactérias se não for higienizada e esterilizada corretamente os objetos de trabalho do profissional tatuador. Conscientização. Tenha consciência de que tatuagem para sair do corpo é quase impossível, a não ser que você tenha bastante dinheiro, porque é caro o processo. É uma coisa que você carregaria por toda a vida. Então, cuidado na hora de escolher o que colocar e se é isso mesmo que você quer. Autorização. E se meus pais forem contrários? Se seus pais forem contra o fato de você querer fazer uma tatuagem, fica claro que você não deve fazer, pois a Bíblia diz que você deve obedecer seus pais, isso você sendo menor de idade. Conclusão. É pecado fazer tatuagem? Em relação às tatuagens e piercings, um bom teste é determinar se podemos ou não, com honestidade e sã consciência, pedir a Deus que abençoe e use esta atividade particular para seus bons propósitos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios 10:31. A Bíblia não se coloca condenando tatuagens ou piercings, mas práticas erradas com tatuagens podem contrariar o seu uso. Princípio importante das Escrituras a respeito de casos sobre os quais a Bíblia não lida especificamente é que, se há dúvidas se isto agrada ou não a Deus, então é melhor não fazê-lo, como dizem Romanos 14:23. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Mas se você examinou os pontos citados sobre significados, higiene, autorização, conscientização, entendeu o Levítico 19:28 e sabe que tatuagem é para a vida toda, mas para quem gosta da prática e entendeu tudo isto, faça, não é pecado. Mas preste bem atenção neste versículo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, somente a Ele. 1 Coríntios 10:31.